E hoje eu vou explicar para vocês como é que a gente consegue harmonização facial sem precisar de nenhum procedimento. Eu sou o Dr. Eduardo Caldeira e você está no canal O Futuro da Face. Não esquece, deixe seu like, se inscreva no canal. As pessoas me perguntam sobre harmonização facial. Como é que a gente consegue atingir a harmonia do nosso rosto? Normalmente, as pessoas vêm com procedimentos mirabolantes, técnicas e equipamentos e tudo mais. E aí, eu sempre explico nas minhas palestras. A gente consegue atingir uma harmonia facial observando as características e o tipo de paciente que a gente tem na mão. Então, para a gente começar a entender sobre harmonia facial, nós temos que entender um pouquinho como é que nosso cérebro nos observa. E aí, a gente vai retornar lá nas aulas de anatomia. E a gente tem uma percepção cerebral conhecida como homúnculo de Penfield. Vocês já ouviram falar nisso? O homúnculo de Penfield é uma representação esquemática de como a gente se entende ou de como o nosso cérebro entende o nosso corpo. Se a gente observar, a gente vai perceber que as extremidades, elas são maiores, como, por exemplo, algumas partes do nosso rosto, como a língua, por exemplo. Entre outras partes, o nosso cérebro, ele entende o nosso corpo dessa forma. Então a gente começa a entender um pouquinho como é que a gente se enxerga. Outro aspecto importante é sobre como é que a gente se enxerga no espelho. E aí a gente tem que entender o seguinte: por que a gente tem dificuldade de se ver numa foto? E no espelho é algo mais normal. Quando a gente se olha no espelho, a gente está acostumado, porque normalmente a primeira visão que a gente tem da gente é no espelho. E se a gente observar o espelho, a gente consegue ter uma imagem maior de nós mesmos. E isso facilita o entendimento do nosso cérebro. Ele acaba encaixando todas essas áreas e formando uma imagem mais próxima do nosso real. Diferente da tecnologia de hoje, que é o celular. Normalmente, quando a gente olha para o celular ele tem uma área mais restrita, principalmente depois da selfie. Vocês já perceberam que a gente precisa fazer 1000 fotos para escolher uma? E por que isso acontece? Na selfie, a gente tem uma imagem muito reduzida do nosso corpo. Então, para o nosso cérebro, isso não é muito normal. Por isso que quando a gente faz uma selfie, a gente tem essa impressão de que nunca está bom. Mas calma, está bom sim. Na verdade, é o nosso cérebro que não consegue interpretar aquela imagem. Então, a gente acaba se apegando muito aos filtros. Hoje, inclusive, é um problema grave. Existem inúmeros casos de pessoas em depressão, pessoas que não se aceitam, porque vivem dependendo de filtros. Então é algo que tem que ser, inclusive, discutido. O uso de filtros não é legal. E ele acaba sendo maléfico para a nossa saúde mental. Então, voltando um pouquinho, como é que a gente se enxerga? Esse é um fator importantíssimo para a gente entender como é que a gente faz uma harmonização facial. Entendendo isso, fica muito mais fácil a gente entender a expectativa do paciente. Lembrando, quando a gente se olha, nós gostamos de observar sempre os ângulos. Então, isso é uma dica importantíssima para quem atua na área de harmonização facial. Os ângulos
do nosso rosto, eles fazem com que a gente tenha uma percepção das extremidades. Entenderam a relação com o homúnculo? Então, quando a gente tem esses pontos bem delineados, a gente acaba entendendo melhor o nosso rosto. Essa é uma dica que vale milhões. Lembrem disso. Se vocês gostaram de mais esse conteúdo, não esquece, deixe seu like e se inscreva no canal.